No Saber Direito desta semana, o professor Luciano de Almeida Pereira traz um curso sobre direito tributário. Durante as 5 aulas, ele vai fazer uma introdução à tributação aduaneira, abordar os aspectos material e espacial dos procedimentos, vai tratar das questões relevantes sobre o tema e explicar o que existe nas linhas finais do imposto de importação. A aula 5 começa agora. Olá, meu nome é Luciano de Almeida Pereira, eu sou advogado, sou mestre e doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, pós-doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, sou coordenador do curso de pós-graduação em Compliance Tributário do IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, sou professor universitário, e estou aqui encerrando o nosso curso, o nosso último bloco sobre imposto de importação. Não podia deixar de registrar o meu prazer e o meu contentamento em estar aqui convosco. Um programa tão importante e tão tradicional. Então, vamos tentar fechar aqui o nosso curso com informações que venham a coroar a participação de vocês neste programa. Bom, nós falamos de vários assuntos importantes, passamos por quase que todo o sistema do imposto de importação. Falamos de coisas importantes, viu? Coisas que muitas vezes não são nem ditas na graduação. Nós passamos por temas que são investigados em sede de pós-graduação e temas que caem em prova de concurso público. Alguns dos temas aqui tratados foram tão pormenorizados que nem mesmo prova de ordem trata. De forma que, se você assistir esses 5 blocos, você estará preparado para fazer uma prova, assim, de concurso. Claro que você vai ter que se aprofundar, porque tudo é aprofundamento, mas você também já pode se considerar iniciado no assunto imposto de importação. Tudo bem? Muito bem. Bom, nós trouxemos aqueles regimes de tributação do imposto de importação para as pessoas físicas. E eu encerrei falando sobre o regime comum de importação, o RCI. Eu falei que era importante, que ele tinha 3 elementos fundamentais, que era a declaração de importação, eu falei do radar e falei também, né, do câmbio, né, daquela taxa cambial, que ela é muito importante porque o câmbio ele é determinante para o assunto imposto de importação. Só depois disso é que nós passamos para o despacho aduaneiro. Despacho aduaneiro que é, repito mais uma vez, é um procedimento administrativo, né? Aliás, um ato administrativo procedimental de índole vinculada, que aqui se afeiçoa à qualidade de lançamento tributário do imposto de importação. Né? Na verdade, o lançamento de tributário para os produtos que se submeteram à importação. E ali vai incidir os tributos da importação, dentre os quais o imposto de importação. E eu pormenorizei as etapas do imposto de importação. Eu falei que ele inicia com o registro da declaração de importação no Siscomex. Eu falei que ele passa pela etapa da parametrização, tá certo? Passa pela etapa da parametrização, que é uma etapa importante para averiguar códigos, averiguar as mercadorias e se códigos e mercadorias se equivalem, se é aquilo mesmo, se não está tendo nenhuma forma de contorno da legislação, nenhuma espécie de manobra à lei. Falei que a partir dali é feita a entrega da documentação para a autoridade fazendária, para a autoridade alfandegária, que irá fazer toda a revisão e, estando ok, essa liberação, como se fosse um ok mesmo da autoridade, perfaz a 4ª etapa, que traz para a 5ª e última, a derradeira parte do imposto do despacho aduaneiro, que é o desembaraço aduaneiro.
Eu precisei falar isso aqui novamente porque nós temos uma questão que é muito importante. Essa questão está devidamente evidenciada no Decreto 6759 de 2009, isto é, o Regulamento Aduaneiro, no seu artigo 564. Olha o que diz o artigo 564 do apontado diploma. A Conferência Aduaneira na importação tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas à sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor e confirmar o cumprimento de todas as obrigações fiscais e outras exigíveis em razão da importação. Parágrafo único. A fim de determinar o tipo e a amplitude do controle a ser efetuado na Conferência Aduaneira, serão adotados canais de seleção. Você talvez, numa leitura mais rápida, mais fluente, não tenha se apercebido da importância dos ditames deste artigo. E por isso eu vou lê-lo novamente de forma mais detida. A Conferência Aduaneira, veja aquela documentação que nós falamos, a Conferência Aduaneira, a autoridade aduaneira fazendo a devida conferência dos documentos que lhe foram apresentados. Tem por finalidade identificar o importador, claro, sujeito passivo, aquele que deve pagar o tributo, aquele que deve cumprir com as suas obrigações principal e acessória, que deve cumprir com as barreiras tarifária e não tarifária. Verificar a mercadoria e a correção das informações, porque veja, é na averiguação que eu vejo se as informações prestadas estão corretas, não é? Relativas à sua natureza. Classificação fiscal, se o relógio é de pulso, se o relógio, exemplo, né, é de automóvel, de painel de automóvel, se é um relógio que é um despertador e assim por diante, né? Isso é o relógio, mas pode ser qualquer outro produto, evidentemente, né? A quantidade e o valor e confirmar o cumprimento de todas as obrigações fiscais, né? Determinar e outras exigíveis, enfim, tá? Então, perceba você que esse papel que é desempenhado pela autoridade administrativa no decorrer do despacho aduaneiro é mais que fundamental. Sem ele, não é possível falar numa entrada segura de que quer que seja no território nacional. Aquela ideia de proteção da soberania do Estado sem esta etapa aqui não se mostra possível. E aí, então, eu tenho canais, os chamados canais de verificação, canais de averiguação, que eu vou tendo uma espécie de canal ou outro, o seu produto vai sendo classificado em um canal ou outro a depender do que se trata e dependendo se apresenta problema ou não e em apresentando qual tipo de problema que se apresenta. E aí a coisa vai sendo direcionada nos conformes e nas características que a relação jurídica vai se demonstrando no decorrer da mesma, tá? Então veja só, o primeiro deles está no inciso 1 do artigo 564 do Regulamento Aduaneiro, é o canal verde. Quando eu estou no canal verde, o desembaraço é automático. Você tem a informação de um produto que geralmente não traz problema, então o desembaraço é automático. É uma coisa fluida, que não traz problema quase que nenhum. Eu só vou ter alguma coisa, ou vou ter algum impedimento, e poderá ser objeto de conferência física ou documental, isso é a letra da lei, tá? Poderá ser objeto de conferência física ou documental quando forem encontrados indícios de irregularidade na importação. Então, veja, aqueles produtos que a prioristicamente, que naturalmente se afeiçoam à qualidade de produtos que já entram diretamente no canal verde, ele tem quase que entrada automática. Somente se alguma coisa chamar a atenção, somente se algo parecer, né, irregular, é que ele será trazido para a conferência física, né, ou documental daqueles elementos ali. Falar, eu estou desconfiado de alguma coisa aqui, alguma coisa me parece equivocada, tem alguma coisa estranha. Então, se você desconfia que tem algo diferente, alguma coisa lhe chama a atenção no canal verde, aí somente assim
é que eu tenho uma averiguação física, né? Pegar o produto e vamos examiná-lo, ou a documentação que o acompanha, sem prejuízo de, claro, poder conferir os dois, mas geralmente um ou outro, quando acontece, porque geralmente passa, é um desembaraço aduaneiro fácil, célere, fluido, daí porque canal verde, igual farol mesmo, você passa tranquilamente. Mas nós temos o canal amarelo. O canal amarelo, na letra da lei, é aquela averiguação, é aquele canal pelo qual será realizado o exame documental. Não sendo constatada irregularidade, ocorre o desembaraço aduaneiro sem verificação de mercadoria. Aquele produto que está no canal amarelo, ele não vai passar direto como acontece com o verde. Então, veja, no verde, a regra é, passa direto. A regra é, bom, o produto é X e ele está colocado na lei como um produto que submete ao canal verde, a tendência é ele passar direto. Ele só será submetido a exame físico ou documental se parecer, né, se ele tiver alguns tons que desconfie, que traga desconfiança de alguma irregularidade. Aqueles que estão classificados ali no canal amarelo, veja, esses não vão passar direto. Eles necessariamente, conforme diz a lei aqui, passarão por um exame documental, mas isso é normal. Ah, estão passando pelo exame documental porque estão desconfiados? Não, é canal amarelo e o canal amarelo é isso mesmo, ele vai passar por uma análise documental. É normal, não quer dizer que estão desconfiando de alguma irregularidade. É porque ele é canal amarelo e se é canal amarelo ele vai passar pela análise documental. Estando tudo ok, que é a tendência, bom, aí segue o curso normal, é liberada a mercadoria e você segue normalmente, sem precisar da verificação física da mercadoria. A averiguação, notemos, fica em sede documental. Eu não tenho aqui no canal amarelo a verificação física, tá? A não ser que tenha alguma irregularidade, mas o normal é entrou, faça a averiguação documental e vida que segue. Bom, nós temos também o canal, trazido pelo inciso 3, o canal vermelho. Ah, o canal vermelho já é um pouco diferente, né? Porque também não é fluido. Bom, se o amarelo já não era, o vermelho muito menos. O vermelho, ele reclama o exame documental, mais a verificação física da mercadoria. Então, se você tem um produto que assinala para o canal vermelho, você sabe que ele não vai passar direto mesmo e que ele será submetido sim a exame. Mas esse exame aqui, diferentemente dos seus predecessores, será um exame da documentação que acompanha a mercadoria e também, não é um ou outro não, aqui é também, tanto a verificação documental quanto a verificação física. Eu preciso ver os dois. Eu necessariamente preciso fazer as duas averiguações porque ele está no canal vermelho. E se ele estiver no canal vermelho, tudo bem, não quer dizer que vai ser retida a mercadoria. Pode ser que, ao ser submetida ao devido exame, não reste nada de ilícito ou de irregularidade comprovada, não se denote nenhum defeito, nenhum vício, e aí segue normalmente seu turno, tá? Caso contrário, claro, será retida a mercadoria até sua regularização, e se não regularizado, os senhores já sabem, já tiveram isso aqui, vai ser dado o prazo, não sendo regularizado, abandono e pena de perdimento. Muito bem? Só que tem uma coisa, a gente tem a ideia do semáforo à mente, né? Verde, amarelo e vermelho. Então, só que no que toca aos canais de verificação, ainda tem uma quarta hipótese, que está no inciso 4, que é o chamado canal cinza. Ah, pois é. O canal cinza é composto pelo exame documental, mais a verificação física da mercadoria, mais a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, que se chama PECA, P-E-C-A, P de pato, E de elefante, C de cachorro, A de amor, que busca verificar elementos indiciários de fraude. E é por isso que eu tenho tanto a análise documental quanto a física
quanto da aplicabilidade desse procedimento especial, porque aqui no cinza eu tenho uma desconfiança muito forte de irregularidade. Aqui no cinza, para ser mais exato, a autoridade aduaneira tem quase certeza da irregularidade. Então, a tendência aqui, e veja, quando eu falo tendência, evidentemente que eu não estou batendo martelo, porque senão eu não diria tendência, mas a tendência é a retenção da mercadoria. Tendência não quer dizer que vai ser, porque de repente, ao analisar, você, bom, era só uma desconfiança, era forte, mas era uma desconfiança. Não se constatou de fato que nós tínhamos uma irregularidade, então a mercadoria vai seguir seu turno normal. Bom, mas se chega no cinza, a tendência é forte. Então a chance de você ver ali a questão, a chance de você ver apreendida a mercadoria é considerável, digamos. Tudo bem? Muito bem, prossigamos então com um assunto que é também importante aqui, regime de tributação unificada, o chamado RTU, que é trazido, este regime pela lei 11.898 de 2009, bem como o artigo 102A do regulamento aduaneiro, tá? O artigo 102A do regulamento aduaneiro, creio eu, merece uma leitura aqui. Veja só o que diz o indigitado enunciado prescritivo. O regime de tributação unificada é o que permite a importação por via terrestre de mercadorias procedentes do Paraguai. Bom, né? Mediante o pagamento unificado de imposto de importação, do imposto sobre produtos industrializados, da contribuição do PIS/PASEP importação e da COFINS importação, observado o limite máximo de valor por habilitado, conforme estabelecido em ato normativo específico. E esse ato normativo específico, tragamos aqui, se refere à Lei 11.898 de 2009, que nós dissemos aqui, seus artigos 1º, 2º e 9º, tá? E no seu parágrafo 1º diz o seguinte: poderão ser importadas ao amparo do regime de que trata o caput somente mercadorias relacionadas em ato normativo específico, que é este ato normativo, Lei 11.898 de 2009. Então, perceba vocês que nós temos aqui, ainda tem os seus parágrafos 2º e 3º, que eu vou trazer a leitura também, mas é um regime especial porque tem, sabemos, uma fluência, um tráfego interessante de comércio Brasil-Portugal, até em razão da ponte da amizade, aquela coisa toda, reclama realmente uma investigação, reclama também uma tratativa legislativa um pouco mais cuidadosa, tá? O parágrafo 2º diz o seguinte: é vedada a inclusão no regime de que trata o caput de quaisquer mercadorias que não sejam destinadas ao consumidor final, bem como de armas e munições. Poxa, não sei destinador final, porque senão fica uma concorrência desleal aqui dentro. Seria uma forma de importação às avessas, algo que seria muito mais benéfico para um lado do que aquele que faz um outro regime comum, por exemplo. Então, não dá para ser. Também não dá para trazer armas e munições, fogos de artifício, explosivos, bebida, inclusive alcoólicas, cigarros, veículos, automotores em geral, embarcações de todo tipo, inclusive suas partes e peças, medicamentos, pneus, bens usados, bens como importação suspensa ou proibida no Brasil. Gente, arma, não preciso dizer porque não é possível, né? Cigarro, quanta reportagem você já não assistiu do cara que traz cigarro do Paraguai, ele atravessa ali a fronteira e vai nadando, aquela coisa toda. Por quê? Porque é proibido, né? Por uma série de fatores que fogem ao direito tributário. Então, é claro, tem uma certa ligação aqui por conta do direito aduaneiro, mas não é tratado, a bem da verdade, não é tratado pelo direito tributário. Então, não cabe nós falarmos dele, porque se não é tratado pelo direito tributário, não há incidência, então também não tem por que nós trazermos à colação os problemas pelos quais esses produtos aqui não se submetem à importação. Não se submetem a imposto de importação por um motivo simples: não podem ser importados. Simples assim. Parágrafo 3º.
O habilitado não fará jus a qualquer benefício fiscal de isenção ou de redução dos impostos e contribuições referidos no caput, bem como de redução de alíquotas ou bases de cálculo. Isso aqui, nós também temos referência na Lei 11.898 de 2009, no seu artigo 9º, parágrafo 2º, ok? Então, este regime a qual eu acabei de me referir e acabei de ler para vocês, tem por objetivo trazer alíquotas mais brandas para não punir o sujeito que quer comprar, vai fazer sua viagem, quer trazer alguma coisa, uma oportunidade de um produto mais em conta. Mas é claro, com a parcimônia que se faz mister, porque eu não posso, com isso, incentivar a prática daqueles sujeitos que são ditos, aspas, viajantes profissionais, porque senão eu começo a instalar uma concorrência desleal se comparado àqueles que se submetem ao regime comum de importação. Fica algo absolutamente fora de equidade e anti-isonômico, consequentemente. Tudo bem? Muito bem. Passemos para um outro assunto que é também muito importante, de modo que temos-lo como indispensável, que é o aspecto quantitativo. Quando você olha a regra matriz de incidência tributária, né, uma teoria desenvolvida e capitaneada pelo meu professor, tive a honra de ser aluno do professor Paulo de Barros Carvalho, você percebe que no antecedente normativo, o indigitado professor coloca 3 elementos: critério material, critério espacial, critério temporal. E no seu consequente normativo, ele trabalha com 2 elementos, com 2 critérios, que são o critério pessoal. Já falamos aqui do critério pessoal, que é a sujeição. Trabalha com os sujeitos ativo e passivo, tratamos deles já. E também com o critério quantitativo, que é o que definitivamente dá valor, traz números para o tributo. Por quê? Porque é composto por 2 subcritérios: a base de cálculo e a alíquota. Para quem não sabe o que é base de cálculo e alíquota, são os elementos que um é multiplicado pelo outro para obter o quanto se paga de tributo. Ah, bom, agora ficou fácil, né? Tá, então eu vou te exemplificar, saindo um pouquinho do imposto de importação, vou pedir a permissa para usar o ISSQN, porque eu acho que fica fácil de você visualizar. E aí depois nós aplicamos o mesmo raciocínio para o imposto de importação. Então vamos lá, sobre o serviço prestado, serviço de qualquer natureza, incide um imposto chamado Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, o ISSQN, como a maioria das pessoas chamam ISS. Como é que funciona? Bom, ele incide sobre o serviço. Então, eu sou advogado, prestei um serviço. O que você fez? Bom, impetrei um mandado de segurança. Quanto você cobrou? R$10.000. Bom, se o imposto incide sobre o serviço, o valor que eu cobrei pelo serviço é a minha base de cálculo, R$10.000. Bom, para saber quanto eu pago de ISS, eu devo pegar a alíquota que a lei me oferece para aquele tributo e multiplicar pela base de cálculo, que no meu caso aqui foi o valor do serviço que eu prestei. Lá em São Paulo, a alíquota é de 5%. Então, para eu calcular o ISSQN, o que eu devo fazer? Eu pego os R$10.000, que foi a base de cálculo, porque é o valor do serviço que eu cobrei, multiplico por 5. Então, 5% vezes R$10.000, eu pago R$500 de ISSQN. É isso que eu faço com a base de cálculo. Essa linha de raciocínio eu aplico para qualquer tributo. É a base de cálculo vezes a alíquota. Então, quando nós falamos de base de cálculo, a base de cálculo também não é feita criteriosamente, não. A lei que institui o tributo, a lei que traz as normas gerais, ela tem que trazer qual é a base de cálculo, ela tem que eleger a base de cálculo daquele tributo, porque senão você fica perdido, você não sabe o que você faz, tá? E aí eu tenho uma regra geral no que toca ao imposto de importação, tá certo? A base de cálculo do valor, do imposto de importação é o valor aduaneiro. Essa é a regra geral. Quando lhe perguntarem qual é a base de cálculo para o imposto de importação, você de pronto deve apontar: é o valor aduaneiro. Ah, mas eu vi situação assim, vi situação assado. Pois é, aí são as exceções. E conforme eu já disse, nunca nós começamos a responder qualquer coisa em direito pela exceção. É sempre pela regra.
não se começa pela exceção. E a regra é essa. De maneira geral, a base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro. E aí, eu peço a sua atenção aqui para um assunto importante, tá? A passagem constante da norma a respeito do tópico base de cálculo, regra geral, é o preço normal, é a expressão que é usada pelo CTN, ou valor aduaneiro, expressão usada pelo Decreto-Lei 3766, Decreto-Lei 3766, tá? E também pelo Regulamento Aduaneiro. Então, veja só, são expressões utilizadas nos textos de direito positivo, texto de direito positivo, falei dispositivo, perdão, que se refere ao valor da negociata. Conforme nós vimos, é o preço pago mais o frete, mais o seguro. Esse é o valor aduaneiro. Então, essa é a base de cálculo. Se eu tenho um valor, suponhamos que, porque eu tenho variações nas alíquotas, né, para cada produto. Vamos supor que determinado produto, a alíquota do imposto de importação é de 10%. 10% é a alíquota. A base de cálculo, 10 mil. Por quê? Porque aquele é o valor aduaneiro. Então, eu vou pegar 10 mil, que é o valor aduaneiro, multiplico por 10%. Quanto que eu pago de imposto de importação? 1.000. Então, esse é o raciocínio que eu emprego para saber o quanto ou quantum, como se usa habitualmente, né, usando quantum em latim. Quantum eu pago de imposto de importação? Eu devo pegar a base de cálculo, que nós vimos que, na regra, é o valor aduaneiro, multiplicar pela alíquota apresentada pela lei do imposto de importação, que nós sabemos o valor a ser pago de imposto de importação, tá? Essa é a regra geral. E por que regra geral? Por que nós temos que sair disso, pelo amor de Deus? Nós temos que sair disso porque nós temos mais de uma hipótese. Tá? Eu tenho uma hipótese aqui que é muito, mas muito interessante, eu gosto muito disso aqui, que é a arrematação em leilão administrativo. Leilão administrativo, por evidente, leilão é uma modalidade de licitação. Se o produto é abandonado, se o produto é abandonado e se aplica a pena de perdimento, quer dizer que aquele que comprou perdeu a mercadoria. Quem que apreendeu? Ah, foi a União, né? Porque é um imposto federal. Ah, então os bens são de quem? De quem é a titularidade? Bom, agora é da União. O problema é que se o bem é da União, ele é afetado. E aí ele se torna imprescritível, se torna inalienável e se torna impenhorável. Tá, mas aí apreenderam, sei lá, instrumentos de sopro para fanfarra, guitarras, violão, violino, piano, aprenderam, sei lá, boneco de cera. O que é que a União faz com isso, gente? Nada. Vai ter que se desfazer. Mas veja, foi afetado. Então eu tenho que fazer todo o procedimento de desafetação. Eu faço o procedimento de desafetação para poder vender. Só que vocês já viram alguma lojinha da Receita Federal aqui, ó? Receita Federal Store. Não tem, né? Eu tenho que vender mediante licitação. Eu desafeto e vendo mediante licitação. E a forma licitatória de venda é o leilão. Daí por que leilão administrativo? E aí eu vou para o leilão. E aí começa aquela história. Eu tenho um valor inicial e aí começa. Eu dou tanto, dou tanto, dou tanto, dou tanto. O valor do arremate é a base de cálculo para o meu imposto de importação. Ah, era uma guitarra Fender. Era meu sonho comprar uma guitarra Fender, hein? 15 mil reais no Brasil, foi apreendida, lance inicial 7 mil, 7.500, vendido para o cavalheiro ali e tal, os 7.500 reais é o valor, é a base de cálculo para a inserção da alíquota, e aí eu sei quanto eu vou pagar, né? Eu pego a alíquota, eu como vou já preparado, eu sei quantos por cento, eu vou consultar na lei, porque eu estou interessado, né, na guitarra, eu vou consultar na lei quantos por cento de alíquota eu tenho sobre aquele produto, e eu já sei que se eu der 7.500 reais de lance, se eu for contemplado, eu sei que sobre aquele valor eu pago o meu imposto de importação. Perfeito? Então veja que já foge do tradicional aqui, não é a mesma coisa, tá? Veja aqui, agora eu tenho um outro problema, tenho aqui o artigo 20 do CTN que diz o seguinte, a base de cálculo do imposto é, inciso 1,
quando a alíquota seja específica à unidade de medida adotada pela lei tributária. Aí começa a entortar, né, de vez o caldo. 2, ou entornar o caldo, melhor dizendo, né? Entortar, nunca vi caldo entortar. 2, quando a alíquota seja ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada no produto no país. E 3, quando se trate de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação conforme nós vimos. Pessoal, o inciso 1 aqui se refere justamente àquela situação em que eu tenho a regra geral, o valor aduaneiro. Agora veja que coisa bem interessante, porque fala assim, olha, quando a alíquota seja específica. E no inciso 2 ele fala de alíquota ad valorem. Qual a diferença da alíquota específica e da alíquota ad valorem? Eu vou começar a lhe explicar pela alíquota ad valorem, porque ela é mais fácil de entender, ela é a regra, e aí você entendendo a regra fica mais fácil de entender a exceção que é a específica. A alíquota ad valorem é aquela que é representada por uma porcentagem. Eu acabei de te dar o exemplo aqui do ISSQN, 5%. Né? Então, eu pego os 10 mil vezes 5%, faço ali meu cálculo, base de cálculo vezes a alíquota, bom, eu sei quanto que eu pago. A alíquota é ad valorem, e a alíquota ad valorem, ela vem representada por uma porcentagem. Se você pega o ICMS é a mesma coisa, né? O ICMS, na sua lei complementar, que é a lei complementar 8796, a chamada Lei Candir, ele diz que o mínimo do ICMS será de 17%, um máximo de 25%. Essa variação de alíquota se dá de acordo com o princípio da seletividade, que seleciona os produtos. Quanto mais essenciais, menor a alíquota, quanto menos essenciais, maior a alíquota, ou supérfluos, caso prefira. Eu vou pegar de São Paulo, eu sou de São Paulo, embora meu sotaque pareça que eu seja alemão, mas eu sou de São Paulo, vou pegar como São Paulo o exemplo, porque é mais fácil. Né? Aí em São Paulo a alíquota mínima é de 18%. Então vou pegar o arroz, que é um elemento básico, 18%. Se eu vender 20 mil reais de arroz a 18%, vai dar 3.600, mais ou menos, tá? Então, essa alíquota ad valorem, porque é aquela alíquota que vem com a porcentagem. Mas você note aqui que o imposto de importação, para facilitar a sua vida, a nossa vida, a vida de todos, ele trabalha com as duas modalidades, tanto a ad valorem, que vai ser a regra. Na maioria das vezes eu vou ter a alíquota ad valorem, mas ele também trabalha com a alíquota específica, que não vem representada por uma alíquota, ele vem por uma expressão numérica. Por exemplo, 0,33, 0,025. Eu estou dando exemplos que estão vindo à minha cabeça agora, não sei, não tem como tirar isso da cabeça, não tem como decorar as alíquotas, nem contador faz isso, né? Você olha na hora da operação, tá? Mas eu estou dando exemplo qualquer. E aí, você tem, isso é para alguns produtos específicos. Por exemplo, você vai comprar sacas de milho. Então, as sacas de milho, você fala, a cada 2 toneladas incide, por exemplo, 0,35. Aí, esse é um exemplo absolutamente falso. É uma hipótese que está no campo da fantasia, gente. Não vai procurar na lei, o professor falou isso, não tem. Não, não tem mesmo. Eu estou inventando só para te ilustrar, tá? Então, por exemplo, você vai comprar 2 toneladas de milho. De sacas de milho, a cada 2 toneladas incide 0,035 ou 0,35 ou 1,26, sei lá, tá? Aí, suponhamos que seja 0,35, você vai pegar as 2 toneladas com o seu valor, né, aduaneiro ou valor específico que a operação traz em termos de particularidade, multiplica para aquele 0,35 e aí sim você obtém o quanto você paga de imposto de importação. E é por isso que vem aqui no inciso 2, no inciso 1. Quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada pela lei tributária. Porque a depender do produto, essa unidade que a lei tributária for adotar, pode ser arroba, pode ser quilo, pode ser mililitro, pode ser centímetro, pode ser polegadas, depende. A depender do produto, ela vai apontar a medida de unidade e aí você aplica a alíquota específica, tá? No caso da ad valorem, que vem no inciso 2, a coisa é um pouco diferente.
Porque, olha, quando a alíquota for, ou melhor, quando seja ad valorem, a alíquota, né, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Pessoal, nós estamos em direito público. Direito tributário é modalidade de direito público, subdivisão, direito do Estado. Isso aqui mexe com o Estado. Isso aqui é um instrumento que interfere diretamente na economia. Então, esse valor comum não é algo que é praticado no cotidiano, não. Nem é algo que você observa na sociedade. Senão, ficaria muito simples. Ficaria, inclusive, perigoso, porque ficaria solto. Então, esse valor comum, claro que tem que ser um valor traçado em lei, não tenha dúvida disso. E aí, quando eu leio este valor comum, devo entender um valor fixado pelo AVAGAT. Esse AVAGAT é A de amor, V de verde, A de amor, G de gato, A de amor, T de tatu, T de tatu. AVAGATT, AVAGAT, tá? Que é um acordo que, na verdade, traduzindo, tem um nome em inglês, mas em português quer dizer acordo de valoração aduaneira. Então, não é o preço comum praticado. Ó, comumente estão vendendo este celular, que é um similar, não é exatamente esse que você tem. Tem algo parecido, isso aqui é um pouco avançado, mas tem algo parecido que, olha, está vendendo comumente neste valor. Não, 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 não. Não é assim. Ele tem que estar fixado num diploma legal e nós temos aqui o AVAGAT, tá? Então não é bem assim. AVAGAT aportuguesando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Aí estão vendo assim, ó, o cara não sabe nem falar. Não, não é isso. Eu estou tentando trazer a coisa de forma mais simples para se fazer entender, tá? E aí nós temos o inciso 3, que é importante também. Quando se trata de produto apreendido ou abandonado, o valor do leilão, o valor arrematado, em leilão administrativo, conforme nós já vimos, tá? E aqui eu tenho uma leitura importante para fazer aos senhores, hein? Olha aqui, é uma jurisprudência e veja só que coisa mais importante. Imposto de importação, base de cálculo. Isso aqui é a ementa, né? Imposto de importação, base de cálculo. Isso aqui é sensacional. Sensacional. Eu estava lendo, não me lembrava exatamente do que era, mas agora vale muita atenção. Então, a ementa. Imposto de importação, base de cálculo. Arrematação de bem penhorado pelo Poder Judiciário. Valor aduaneiro, artigo 20, inciso 3 do CTN. Valor de arrematação, inaplicabilidade. Pessoal, aquele primeiro leilão era leilão administrativo e ele aconteceu por conta do abandono e pena de perdimento. Aqui é outra coisa. Aqui é uma arrematação vinda do Poder Judiciário. Por exemplo, um automóvel foi apreendido porque estava de posse do crime organizado. Um produto que foi, sei lá, um produto móvel qualquer que foi foi objeto de furto e assim por diante. Tem naturezas diferentes, tem origens diferentes. Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó, inaplicabilidade. Na ementa, você viu aqui, ó, inaplicabilidade do artigo 20, inciso 3. Lá, você diz no artigo 120, artigo 20, perdão, inciso 3, que o valor da arrematação é a base de cálculo para o imposto de importação. Mas conforme vocês estão vendo aqui, já na ementa, não é possível, porque são tipos diferentes de leilão, naturezas diferentes. Olha o que diz aqui. O contribuinte busca recolher imposto de importação com base no preço de arrecadação, R$ 750 mil, e não no valor aduaneiro, R$ 1.679.448,40. No caso concreto, o leilão foi promovido pelo Poder Judiciário para alienar bens penhorados em ação de execução. O cara não pagou alguma coisa e penhoraram o bem dele. Foi na ação de execução que o Poder Judiciário ficou com aquele bem. Até então, não nacionalizados, porquanto armazenados em regime de interposto aduaneiro. Então veja que aqui não foi porque ele estava até no entreposto aduaneiro, nesse caso em específico, mas ele não está apreendido, não ficou de posse do Estado por conta da pena de perdimento. Não, aqui o contrário, aqui o sujeito deveria ter pago, fez todo o procedimento, mas ele não pagou e o valor do tributo ficou em aberto. Bom, você sabe, né? O artigo 3º diz de forma clara, né,
que o tributo é uma obrigação pecuniária compulsória. Seu pagamento é obrigatório. O não pagamento é de per si ilicitude. Eu não disse crime, eu disse ilicitude. Inadimplir é ilícito, não disse que é crime. O crime, ele requer dolo, requer manuseio, fraude, simulação, é outra coisa. Mas a mera inadimplência é sim uma ilicitude, tanto que abre aso para inscrição em dívida ativa e posterior ação de execução fiscal. Execução fiscal, amigo, vai acabar na penhora de bens, ou porque você ofereceu para promover os embargos da execução fiscal, ou porque não pagando chegou nos seus bens e foram apreendidos. Nesse caso aqui, dá a entender que o próprio bem importado foi objeto de penhora. E aí ele foi levado, ou foram levados os bens, caro, hein? Aliás, para leilão. Só que o leilão não é aquele mesmo leilão da pena de abandono, né? Do abandono da pena de perdimento, que é um leilão administrativo promovido por uma licitação, modalidade de leilão. Não, aqui é um leilão, recebe o mesmo nome em iuris, mas é outra coisa, promovida pelo Poder Judiciário, porque foi aplicação de pena, foi uma penhora em razão da inadimplência, provavelmente no imposto de importação. Então, eu não posso aplicar como base de cálculo o inciso 3 do artigo 20, tá? E aí, então, eu tenho outros métodos para para a base de cálculo, tá? Muito bem, métodos substitutivos da base de cálculo. É possível que se tenha que aferir a base de cálculo por outros meios, valendo-se de arbitramento, como por exemplo, para por exemplo, evitar a sonegação, tá? E nessa perspectiva, eu tenho o artigo 84 do Decreto 6759 de 2009, nosso regulamento aduaneiro. Olha o que diz o artigo 84. O valor aduaneiro será apurado com base em método substitutivo ao valor de transação, no caso de descumprimento de obrigação, quando houver dúvida sobre o valor aduaneiro declarado. Tenho também o artigo 86, também fala de base de cálculo e também é importante. Eu preciso fazer a leitura. Preciso fazer a leitura porque direito é texto de lei. Ele é objeto de estudo e ele é indispensável aqui. Então, é uma leitura que se faz necessária. Artigo 86, base de cálculo. Será determinada mediante arbitramento nas seguintes hipóteses. Arbitramento é quando eu não consigo atingir de forma tradicionalmente utilizada a base de cálculo, não consigo chegar na base de cálculo pelos métodos tradicionais, então eu vou pelo arbitramento, tá? E aqui, conforme o artigo 86, eu tenho algumas situações que eu preciso arbitrar, para evitar justamente que o sujeito se valha de uma situação ilícita. Olha quais são as situações. Inciso 1, fraude, sonegação ou conluio. Eu não sei se o cara está fraudando, ele está sonegando, está com conluio, eu não sei de verdade qual é o valor que ele está utilizando, porque ele está fazendo de um tudo justamente para ludibriar o fisco. Ele está ludibriando o fisco. Eu não consigo chegar na base de cálculo, mas eu preciso tributar. Então, como eu não consigo chegar na base de cálculo real, como ela é mesmo, eu vou lá e por arbitramento eu escolho, não, a base de cálculo é essa. Claro que eu tenho medidas para isso, é claro que eu não posso fazer de forma solta, como eu bem entender, do jeito que eu, autoridade administrativa, inventar ali na hora. Claro que não, mas eu tenho elementos na legislação que me trazem os instrumentos para forjar essa base de cálculo. Então, eu não tenho como chegar na real base de cálculo porque o cara está diante de fraude, conluio, sonegação. Então, eu me utilizo do arbitramento da base de cálculo. Olha o inciso 2. Em caso de descumprimento de obrigação, quando existir dívida sobre o preço efetivamente praticado. E aí eu tenho o parágrafo único. O arbitramento será realizado com base em um dos seguintes critérios, observada a ordem sequencial. Então, quer dizer, quando eu tiver aqui esse arbitramento, eu disse para vocês, eu não faço de forma livre, eu tenho que obedecer a critérios, eles estão aqui agora. 1, quando mercadoria idêntica ou similar. 2,
Preço no mercado internacional apurado. E aí, dentro do inciso 2, eu tenho 3 alíneas. Preço internacional no mercado apurado, A, em cotação de bolsa. B, usando de método substitutivo princípio da razoabilidade. E C, mediante laudo técnico especializado. Ok? Então, é nesse contexto que eu tenho a baliza para chegar no arbitramento do imposto, da base de cálculo para o imposto de importação, tá? Falamos depois do conhecimento de carga, né? E fatura comercial. Falamos do conhecimento de carga, vamos falar dele agora com mais um pouco de detença, que é o conhecimento de carga e fatura comercial, também tratada no regulamento aduaneiro. Ah, mas você só fala disso, mas é claro, né? Eu estou falando de imposto de importação, tem que ser, a base é essa mesma, né? Então, o conhecimento de carga e a fatura comercial, o regulamento aduaneiro. Decreto 6759 de 2009, no seu artigo 554. Olha que coisa interessante, olha como é importante isso daqui. Artigo 554. O conhecimento de carga constitui prova de posse ou de propriedade de mercadoria. Tá? Artigo 555 vem dando também linhas nisso daqui. A cada conhecimento de carga deverá corresponder a uma única declaração de importação, salvo exceções estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 557. A fatura comercial deverá conter as seguintes indicações. E aí vem o inciso 11, que talvez seja o mais importante aqui desse artigo 557. O preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, um montante e a natureza das reduções e dos descontos concedidos. O artigo 560 diz que equipare-se a fatura comercial para todos os efeitos o conhecimento de carga aéreo. Aéreo mesmo, não é aérea não, tá? A lei traz carga aéreo. Bom, falemos aqui já, encaminhando para o final do nosso curso, sobre a desconsideração da fatura comercial, tá? Nós temos aqui um fragmento jurisprudencial, uma amostra jurisprudencial que fala sobre o tema, tá? E aí eu trago para vocês aqui a leitura, é um RESP, é o RESP 1.187.730, ele é de 2010, aparentemente antigo, mas ele é muito importante porque ele ajuda a balizar, né, nos conduzir nessa situação, tá? Então vamos lá. Tratado do GATT, aquele GATT que nós já vimos falando, AVA-GATT, então GATT. Então, Tratado do GATT, valoração aduaneira, valor constante da fatura comercial, desconsideração. Portanto, de novo, situação onde nós vamos ver desconsiderada a fatura comercial. O Tratado do GATT, no seu artigo 8, estabelece regras para a valoração aduaneira de mercadorias importadas para efeito de se calcular o valor do imposto de importação e do IPI vinculado à importação. O primeiro método de valoração leva em conta o valor da fatura comercial e que se presume seja valor real da operação de importação. Não obstante, sempre que as informações ou documentos do contribuinte não mereçam fé, e essa parte que é muito importante, sempre que não mereçam fé, é sempre uma questão de ter a desconfiança, né? Para você ter essas questões de arbitramento, de desconsideração, sempre envolvendo o conluio, a má-fé, a tentativa de ludibriar o Estado, né? O fisco, tá? Então, não obstante, sempre que as informações ou documentos do contribuinte não mereçam fé, pode a autoridade competente proceder, que até me perdi aqui. Meu Deus, isso daí é a idade, viu, pessoal? Vou voltar. Não obstante, sempre que as informações ou documentos do contribuinte não mereçam fé, pode a autoridade competente proceder à valoração aduaneira por outros métodos igualmente listados no Tratado GATT, desde que comprove que o preço final da transação não corresponde ao valor real da mercadoria ou do bem adquirido no exterior. Tá? E só para encerrar, para nós
encerrarmos aqui a nossa parte e irmos para os últimos quizzes do programa, as alíquotas. As alíquotas nós vimos, aquela potência que nós multiplicamos pela base de cálculo para saber o quantum a ser pago de tributo. A regra geral, não só para o imposto de importação, mas a regra geral para todos os tributos é que a alíquota seja ad valorem. Isto é, no geral, as alíquotas serão representadas pela porcentagem. Será isso, tá? Agora, existem algumas tarifas diferenciadas, né? E essas tarifas, que são aquelas tarifas específicas, nós temos elas no TEC, que é a tarifa externa comum, e também no NCM, nomenclatura comum no Mercosul. Haverá, então, situações em que você terá um critério de medição diferenciado, por exemplo, quando se trata de líquido, você terá litros, mililitros, você pode ter arroba, você pode ter quilos, quilogramas, você pode ter, sabe-se lá, até se hectogramas, nunca vi, mas nada é impossível, tá? E aí, quando você tem essas medidas diferenciadas, você tem também uma alíquota específica que não há ad valorem, ok? Sendo assim, então, vamos para o quiz e encerrando a nossa participação aqui nesse tão importante e tradicional programa Saber Direito da TV Justiça, que muito me honra com a oportunidade de vir aqui participar. Então, vamos para os nossos últimos quizzes. Então, vamos lá. Cuidando aqui do primeiro desse daqui da aula, do último bloco, um carregamento de computadores foi abandonado no porto pelo importador, que não chegou a realizar o desembaraço aduaneiro dentro do prazo previsto na legislação tributária. Por isso, a autoridade tributária, após o devido processo legal, aplicou a pena de perdimento e realizou o leilão para a alienação dos computadores. Diante dessa situação, a base de cálculo do imposto sobre a importação incidente na hipótese será o valor de A, de mercado dos bens, B, da arrematação, que aliás veio com essa grafia com o centagundo, desconsiderem, C, arbitrado pela autoridade tributária, ou D, estimado dos bens, deduzindo-se os custos com armazenagem e as comissões do leiloeiro público. Bom, vocês aí que já estão versados no assunto sabem que a letra correta aqui seria o quê? Alternativa B, da arrematação, ok? Vamos para o próximo quiz? Sobre o imposto de importação, a entrada de uma máquina passando pelo território nacional com destino a outro país é hipótese de A, pagamento do imposto de importação, B, antecipação tributária, C, substituição temporária ou D, trânsito aduaneiro. Bom, então vamos à resposta correta, é a letra D, aqui conforme traçado no nosso quiz aqui. No que se refere ao imposto sobre a importação, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui a primeira assertiva, é da competência dos estados apenas. 2. O importador é contribuinte do imposto. 3. O arrematante de produtos apreendidos ou abandonados é contribuinte do imposto. Aqui nós temos apenas o item 1 é verdadeiro, apenas o item 2 é verdadeiro, apenas o item 3 é verdadeiro, apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros. Bom, aqui a resposta correta a ser assinalada é a letra D. Apenas os itens 2 e 3 são verdadeiros. Bom, e com isso, então, nós encerramos aqui a nossa participação, o nosso curso de imposto de importação. Espero que tenha sido fluido, que tenha sido de bom proveito para os senhores. Desejo a todos uma boa sorte, uma boa jornada e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.